E se eu te dissesse que o maior clube da história do futebol brasileiro não morreu apenas uma vez? E se eu te dissesse que o velório de Edson Arantes do Nascimento foi apenas o prelúdio, o primeiro ato de uma tragédia que já estava escrita nos corredores da Vila Belmiro muito antes do mundo se despedir do rei? O que a maioria viu foi um time perdendo jogos. O que eu vou te mostrar hoje é a autópsia de um suicídio institucional. Existe uma lenda no futebol de que certos clubes são grandes demais para cair, que a mística protege o escudo. O Santos Futebol Clube apostou sua vida nessa mentira. Eles acreditaram que a aura de Pelé serviria como um escudo invisível contra a incompetência, contra a dívida e contra o amadorismo. Mas a realidade não respeita mitos. A tese que vamos provar hoje é dura, mas necessária. O rebaixamento inédito de 2023 não foi um acidente de percurso, foi a conclusão matemática de um projeto de destruição. O Santos usou o luto como cortina de fumaça. E quando a fumaça se dissipou, restou apenas o abismo. Hoje vamos dissecar como, em menos de 12 meses, o Santos conseguiu destruir o legado que levou um século para construir. Fique até o final, porque o detalhe do último gol, aquele que selou o caixão, esconde um segredo tático que ninguém te contou. Para entender a morte de 2023, precisamos entender a doença que corroía o paciente. O Santos viveu, durante os últimos 20 anos, viciado em milagres. A cultura do clube se baseou na premissa de que, não importa quão ruim seja a gestão, um raio cairia na Vila Belmiro. Um novo menino da vila surgiria e salvaria as finanças e o futebol. Foi assim com o Robinho, foi assim com o Neymar, foi assim com o Rodrigo. Essa dependência do sobrenatural criou uma classe dirigente preguiçosa. O aviso não veio em dezembro. O aviso gritava nas paredes da vila há 3 anos. O Santos flertou com o rebaixamento no Campeonato Paulista, menos um torneio regional, por 3 temporadas consecutivas. A gestão do presidente Andrés Rueda assumiu com a bandeira da austeridade financeira, o famoso pagar os boletos. Mas no futebol, a economia burra custa caro. Ao tentar sanear o clube cortando na carne do departamento de futebol, Rueda não percebeu que estava cortando artérias vitais. Sem um time competitivo, a marca desvaloriza, a torcida se afasta e o buraco financeiro, ironicamente, só aumenta. Então, o impensável aconteceu. O cronômetro macabro foi acionado. Em 29 de dezembro de 2022, o rei nos deixou, o mundo olhou para Santos. A cidade virou um santuário. A camisa 10 foi aposentada temporariamente, homenagens foram feitas, patches foram costurados nos uniformes. O ano de 2023 deveria ser, obrigatoriamente, um ano de honra. Mas a diretoria e o elenco transformaram o tributo em um fardo. Cada jogo ruim não era apenas uma derrota, era um insulto à memória fresca do maior ídolo. O peso psicológico de jogar no ano do rei esmagou um elenco que já era tecnicamente limitado e emocionalmente frágil. Vamos aos fatos frios do campo. Nenhuma equipe, em nenhuma liga de alto nível do mundo, sobrevive à esquizofrenia técnica que o Santos impôs a si mesmo em 2023. Tivemos 4 menos comandantes efetivos em uma única temporada. Isso não é apenas indecisão, é a prova cabal da inexistência de um projeto esportivo. Começamos com Odair Hellmann, tentando implementar um jogo reativo que o elenco não conseguia executar. Quando ele caiu, a diretoria trouxe Paulo Turra. A ruptura foi brutal. Turra tentou impor uma disciplina militar e um jogo vertical num vestiário que pedia gestão de pessoas, não um sargento. O resultado? O afastamento de Soteldo, o principal ativo técnico do time, por indisciplina. O Santos abriu mão de seu melhor jogador por ego e falta de manejo. Depois veio Diego Aguirre, uma aposta desesperada na garra uruguaia que durou apenas 5 jogos. 5. E, finalmente, caímos no colo de Marcelo Fernandes, o eterno interino. A solução caseira, o paizão. Taticamente, o Santos de 2023 foi um time que não sabia se pressionava alto ou se defendia baixo. O meio-campo era uma avenida, a ocupação de espaço defensivo
era inexistente. O time sofria com a bola aérea e pior, não tinha transição. A bola queimava no pé dos volantes. Sem um padrão tático definido, os jogadores dependiam de lampejos individuais, o que é a receita perfeita para o desastre em um campeonato de pontos corridos que premia a regularidade, não o improviso. Mas o buraco é mais embaixo. O campo reflete o escritório. O ano de 2023 foi marcado por um panic buy, compras de pânico. A diretoria que pregava austeridade gastou milhões em reforços questionáveis no meio da temporada, quando a água já batia no pescoço. Trouxeram Alfredo Morelos, um atacante com salário astronômico que mal conseguia correr em campo, visivelmente fora de forma. Trouxeram jogadores que não conheciam o peso da camisa, mercenários de ocasião para tentar estancar uma hemorragia arterial com curativos adesivos. O ambiente interno estava podre. Relatos de bastidores indicam um elenco dividido, sem liderança forte. O capitão João Paulo tentava, mas a blindagem diretiva não existia. Alexandre Gallo chegou como coordenador para tentar impor ordem no caos, mas já era tarde. A política do clube, sempre efervescente, virou um campo de guerra. Conselheiros pedindo impeachment, a torcida ameaçando os jogadores, o presidente Rueda isolado em sua torre de marfim, confiando em planilhas enquanto o futebol sangrava. E aqui está o ponto de virada dramático que muitos ignoram: a soberba. Até a penúltima rodada, havia uma crença interna, quase religiosa, de que o Santos não cai. Essa arrogância impediu que o time jogasse com o pragmatismo necessário de quem luta pela vida. Eles tentavam jogar como o grande Santos de Pelé quando precisavam jogar como um time de operários lutando pelo prato de comida. A falta de humildade institucional foi o veneno que paralisou as pernas dos jogadores nas rodadas finais. Chegamos à noite de 6 de dezembro de 2023, Vila Belmiro, a última rodada. O cenário era simples: vencer para não depender de ninguém. Mas o Santos entrou em campo com o peso de um século nas costas. O jogo contra o Fortaleza foi o retrato fiel da temporada. Um time nervoso, errando passes de 2 metros. Quando o Fortaleza abriu o placar, o estádio gelou. O empate veio, mas a notícia dos outros jogos: Vasco vencendo, Bahia goleando o Atlético Mineiro, transformou a Vila em uma panela de pressão prestes a explodir. Então, o momento que define a tragédia. O relógio marcava 50 minutos do segundo tempo. O placar estava 1-1. O rebaixamento era iminente com os resultados paralelos. Mas a matemática ainda dava uma chance ínfima, ou talvez o desespero tenha cegado a lógica. O Santos se lançou ao ataque de forma suicida. O goleiro João Paulo foi para a área, tudo ou nada desorganizado, feio, amador. O contra-ataque do Fortaleza foi cruel. A bola caiu nos pés de Juan Martín Lucero. Ele olhou para o gol vazio. Aquele gol desprotegido não era apenas uma falha tática, era a metáfora perfeita do clube. Abandonado, exposto, sem ninguém para defendê-lo. O chute de Lucero viajou pelo gramado da Vila Belmiro como uma sentença de morte assinada. A bola cruzou a linha, 2-1. O Rei Pelé faleceu em 29 de dezembro. O Santos Futebol Clube, como conhecíamos, faleceu ali, naquele instante, com um gol sofrido do meio da rua, em casa, diante de sua própria gente. Menos de um ano separou o funeral do maior ídolo da história e a morte esportiva do clube no mesmo local. O rebaixamento do Santos não foi obra do acaso. Foi a fatura cobrada por anos de negligência, coberta pela arrogância da incaiabilidade. O escudo de Pelé foi quebrado. A mística evaporou. O que resta agora é a reconstrução sobre as cinzas de uma tragédia anunciada. O Santos caiu porque esqueceu que a história não entra em campo. E você, acha que o Santos volta a ser gigante ou essa mancha é eterna? Comenta aqui embaixo. O rei perdoa, a bola não. E se inscreve no canal, porque a próxima história que eu vou te contar é sobre um gigante europeu que está seguindo o mesmo caminho. Não perde!